Olá, irmão, a paz do Senhor Jesus. Voltando aqui o nosso estudo do livro de Apocalipse, fazendo a segunda parte do assunto, os três julgamentos. Glória a Deus. Voltamos aqui. A palavra nação é traduzida como gentil em outros lugares, como em Mateus 4:15 e também 6:32. É porque nós estamos tratando de um assunto dos julgamentos e na nossa interpretação há três julgamentos. O julgamento dos crentes, que é um julgamento para galardão, não é um julgamento para condenação, mas para galardão, né? Assim que a igreja for arrebatada, antes que se estabeleça o milênio, a igreja vai passar por esse julgamento. E esse julgamento é um julgamento para distribuição de galardão, da recompensa do trabalho, do desempenho de cada um, da fidelidade de cada um, cada servo de Deus aqui na terra, na igreja. E depois, na nossa visão, interpretação, haverá um segundo julgamento, que é o julgamento das nações, para depois ter o julgamento do trono branco. E agora nós já tratamos do julgamento da igreja dos crentes. Os crentes serão arrebatados, nem todos, mas os vencedores. Agora nós estaremos falando do julgamento das nações. A palavra nação é traduzida como gentil em outros lugares, como em Mateus 4, versículo 15, e também Mateus 6:32, e Mateus 10, 5:18, e Mateus 20:19, e também Mateus 25. Ou melhor, Mateus 5:19 e versículo 25. Esse julgamento acontece antes do milênio, porque o Senhor diz que na sua vinda reinará as nações. Verso 31. Assim o julgamento das nações será antes do julgamento do trono branco. Apocalipse 20, verso 11 a 15. O do trono branco será para todos que morreram sem Cristo. Esta parábola certamente mostra o julgamento daqueles que estarão vivos por ocasião da volta do Senhor. Uma outra dúvida muito comum é com relação ao fato de o Senhor separar as nações como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Glória a Deus. Como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Como o texto fala de ovelhas, as pessoas concluem apressadamente que se trata da igreja. Mas as nações mencionadas aqui significam os gentios. Elas não podem denotar a igreja pelos seguintes motivos. Quer dizer, não podemos denotar a igreja pelos seguintes motivos. Primeiro, as ovelhas tinham feito algo a Cristo sem saber. Portanto, as ovelhas nesse caso não se refere aos crentes,
pois um crente sabe quando está fazendo algo para o Senhor, porque é movido pelo Espírito. Em segundo lugar, a igreja é escolhida antes da fundação do mundo, como diz Paulo aos Éfesos. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Efésios 1, versículo 4. Enquanto as ovelhas mencionadas aqui têm origem desde a fundação do mundo, então dirá o rei ao que estiver à sua direita. Ou melhor, enquanto as ovelhas mencionadas aqui têm origem desde a fundação do mundo, então dirá o rei aos que estiver à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. O julgamento das nações resulta em vida ou morte. Em vida ou morte eterna. Mas os crentes glória a Deus. Mas os crentes já têm vida eterna. Como foi visto, o julgamento dos crentes no tribunal de Cristo é para recompensa e não para condenação. Se fosse para crentes, então se poderia concluir que a salvação é pelas obras, o que contraria a revelação da justificação pela fé. Em terceiro lugar, quando o Senhor proclama: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Estive nu e me vestistes, estive preso e foste visitar-me. O texto mostra que alguns cumpriram esses preceitos, enquanto outros não. O mais impressionante é que aqueles que os cumpriram não sabiam que haviam feito algo para o Senhor e perguntaram: Senhor, quando foi que nós te vimos nu e te vestimos, te vimos com fome e te demos de comer, te vimos preso e fomos visitar-te? E o Senhor responde: quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Em quarto lugar, o julgamento das nações não é baseado na fé. O Senhor não diz nada a respeito de crer no Evangelho ou na mensagem da salvação. É um julgamento baseado em obras. E quais obras? Os que foram condenados o foram simplesmente porque não cuidaram dos pequeninos irmãos do Senhor. Uma vez que compreendemos quem são as ovelhas, precisamos agora entender quem são os pequeninos irmãos do Senhor. Segundo a Bíblia, o Senhor tem 3 diferentes tipos de irmãos. Os judeus, porque são da mesma raça, Atos 7, 23 a 26 e Romanos 9, 3. Os próprios irmãos de Jesus na carne, Mateus 12, 46, 48 e também Mateus 13, 55. E a igreja, Mateus 12, 48 e 50. Não parece lógico que o texto se refira
aos irmãos de Jesus na carne, os demais filhos de Maria. Daí podemos concluir que os pequeninos irmãos de Jesus são os judeus e a igreja. O julgamento da nação será, então, de acordo com o modo como elas tratarão os judeus e a parte da igreja que não for arrebatada durante a perseguição que o anticristo vai promover contra eles durante a grande tribulação. Durante a grande tribulação, o anticristo estabelecerá uma marca sem a qual não se poderá comprar e nem vender. Apocalipse 13, 16 a 17. Nessas circunstâncias, a vida dos crentes que não forem arrebatados e dos judeus ficará muito difícil, né? Glória a Deus. E é nesse momento que receberão a ajuda de alguns que o Senhor chama de ovelhas, Mateus 25, 32. Todavia, eles o farão sem saber que estarão, na verdade, fazendo para o próprio Cristo. O resultado desse julgamento é que alguns, chamados de ovelha no texto, participarão da bênção de ter o Senhor como rei durante o milênio. Eles serão as nações sobre as quais o Senhor reinará. Os outros, chamados de cabritos, serão lançados no inferno. O terceiro julgamento. O terceiro julgamento do grande trono branco. É o julgamento daqueles que morreram sem Cristo. Eles ressuscitarão no final do milênio e serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20, de 11 a 15. Não existe tal coisa como juízo universal na palavra de Deus. Deus não mistura plateias. Cada julgamento dirige-se para um tipo de gente. O julgamento do tribunal de Cristo é somente para os servos e vai acontecer logo que o Senhor voltar, quando todos os crentes irão ressuscitar. O do grande trono branco, por sua vez, ocorrerá depois do milênio. Apocalipse 20, verso 11 a 15, diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mal os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, 11 a 15. Aleluia! Glória a Deus, amados irmãos. E aqui eu encerro essa parte de os três julgamentos.
o julgamento dos crentes, assim que a igreja for arrebatada, né, já lá na glória com Cristo, aonde a igreja passará 7 anos, enquanto a terra será entregue na mão do anticristo. É a tolerância de Deus que acabou. É a graça, é a misericórdia que findou, né, e a igreja subirá. Mas precisa saber que subirão os vencedores, né? Nós temos que pensar além da salvação. A salvação é uma questão de livramento da condenação do inferno. E como já disse em outros vídeos, na visão dos vencedores, a questão do inferno acabou para nós. Esquecemos essa questão do inferno. Ela já foi resolvida com a nossa fé em Cristo, né? Os requisitos cumpridos para a questão da salvação do inferno já foi cumprido por Cristo. Não precisamos cumprir mais nada, a não ser aceitar Jesus como Senhor e Salvador e ser batizado e ceiar. Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. A salvação é uma ordenança, ela é imperativa, é uma ordenança dada pelo Senhor. A ceia também é uma ordenança dada pelo Senhor. Se você pegar o contexto da Santa Ceia, ele deixa claramente que eu não comer da minha carne, beber do meu sangue, não pode entrar no reino de Deus, não pode entrar no reino. Então, é 2 ordenanças do Novo Testamento dadas por Cristo. A ordenança do batismo e a ordenança de ceiar na presença do Senhor. Porque ceando você já está publicando, divulgando a vinda do Senhor até que Ele venha. Glória a Deus. Agora, o arrebatamento é para os vencedores. Você viu lá a parábola das 10 virgens? 5 foram prudentes, entrou. 5 não foram, ficaram de fora. Esse entrar para a arca é um tipo de ser arrebatado. Mas os prudentes preparados, que carregam azeite de sobra, que tem unção, né? Depois o julgamento das nações, como já acabamos de explicar agora, e o julgamento do grande trono branco, que é depois da grande tribulação. E voltaremos em um outro vídeo, daqui a pouco, em nome de Jesus, falando do análise do livro. No próximo vídeo nós vamos falar do análise do livro, em nome de Jesus. Que Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus Cristo. Amém.